Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13, dos versículos de 1 a 5. O título é A Mortandade dos Galileus e a queda da torre de Siloé. Meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou pregar para vocês hoje. Uma parte que eu vou pregar para vocês, ela tem a ver com aquilo que eu disse na quarta-feira aqui. Na quarta-feira eu contei um testemunho que na segunda-feira eu fiquei o dia todo me sentindo mal, com dores no corpo, dores no braço, não conseguia levantar o braço esquerdo. E de segunda para terça eu fui dormir, e quando eu dormi eu tive um sonho. E naquela mesma noite Deus falou muitas coisas comigo. Inclusive o que eu vou falar para vocês aqui. Porque eu vou falar para vocês sobre arrependimento, numa passagem totalmente que não é muito comum, mas eu sonhei que foi com ela. No sonho, quando eu tive, eu via muitas coisas acontecendo. A Bíblia fala assim, o mundo jaz no maligno. Eu conseguia no sonho ver o que estava acontecendo por trás do mundo físico, as questões espirituais que aconteciam. Via muitas pessoas endemoniadas, via pessoas que estavam sendo totalmente controladas, via uma espada muito grande sobre a terra. E no sonho que eu estava tendo, eu começava a ver, o que eu vou pregar para vocês é oriundo do sonho. Deus começou a falar comigo sobre o capítulo 12 e o capítulo 13 de Lucas, de que eu vou pregar para vocês hoje. Por isso a correlação do que eu vou pregar com aquilo que aconteceu. Escute-me bem. O sonho foi se desenrolando. Jesus falava para mim assim, no sonho, de maneira muito clara, que ele estava muito próximo. E aí veio para mim a passagem do capítulo 12 que fala do homem que estava na porta, aguardando o seu senhor que havia ido num casamento, e enquanto o senhor não voltava, aquele homem não saía de trás da porta. O que eu quero dizer para você é que em todo o tempo do sonho, o que Deus quis dizer para mim foi que ele está muito próximo. E o capítulo 12, quando você começa a ver, é o capítulo em que, fica ligado, é o capítulo 12, eu vou fazendo essa entrelinha e vou continuando o sonho. O capítulo 12 se inicia com uma grande multidão fazendo uma grande aglomeração, pessoas começaram a se pisotear, e Jesus disse assim para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus ele vai começar a falar sobre o sermão relacionado à sua vinda. Ele fala no capítulo 12 tudo o que iria acontecer. O capítulo 12, primeiro, ele vai dizer sobre as solicitudes. No capítulo 12, você pode ver aí, no versículo 22, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou de beber. É a vestimenta maior do que o corpo. O que Jesus quis dizer para mim dentro desse sonho, em cima do que eu estou introduzindo para você? É que o sermão que ele inicia, e olha que eu vi isso no sonho, era um sermão de preparo para que as pessoas tivessem a atenção de que no mundo em que nós estamos, nós não podemos estar presos absolutamente a nada. Nós estamos andando aqui, caminhando, tendo a convicção de que a gente está fazendo as coisas, trabalhando, buscando algumas coisas, mas estando como aquele homem da parábola que diz que estava em pé na porta, e em nenhum momento ele saiu, porque ele poderia ser pego de surpresa. A parábola fala do homem que estava com a candeia acesa aguardando o Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, primeiro, passa pelas solicitudes da vida, passa por aquilo que muitas pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com profissão, preocupadas com família. Isso tudo, o que eu estou dizendo para você,
não tem nada a ver que você não tenha que ter essas preocupações, porque enquanto vivemos aqui, não tem para onde correr. Nós temos que estar andando no Senhor, aguardando a sua vida, e, se Jesus não voltar, a gente fazendo as coisas paralelamente. A questão é entender que a vida não se sobrepõe sobre os propósitos que Deus tem para o homem, que o principal é de salvá-los. A passagem que eu vou pregar fala sobre isso. As solicitudes. Aí quando você fala do servo, a parábola do servo vigilante, tudo isso veio no sonho. No versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando ele houver de voltar do casamento, para que quando ele vier bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos os quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e fará sentar à mesa, chegando-se, pois servirá. Eu falei primeiro das solicitudes, que nós temos que ter o equilíbrio para que as coisas desta vida não sufoquem a nossa fé e a nossa caminhada com Deus. A segunda fala de você estar preocupado com a vinda de Cristo. Você anda preocupado com a vinda de Cristo? Ou você só pensa nisso quando está aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é fantasia, porque o próprio Cristo falou que ele vai vir numa época que as pessoas não vão esperar. A maior atenção que nós devemos ter é que já foi predito que ele virá numa época que as pessoas não estarão esperando. E essa época é agora. As pessoas não estão se apercebendo que os sinais estão tão na cara que Jesus vai falar assim, quer ver? Capítulo 12, versículo 56. Eu só estou introduzindo para que você entenda. Quando, pois, capítulo 12, versículo 56, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Jesus estava falando assim, olha, vocês olham para o céu e vocês dizem assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eles sabiam discernir a face do tempo. Aí Jesus fala assim, mas vocês não estão sabendo discernir o tempo. Mas que tempo é esse? É o tempo da vida de Cristo. Estar em avivamento é estar em preparo, porque a palavra avivamento quer dizer preparar, apressar, aprontar, além de avivar. Ela tem o sentido de preparar algo. Avivamento é preparo. Preparo para que você esteja com a candeia o tempo todo acesa, para que você não seja pego de surpresa. Ele vai dizer na continuidade que traria sobre a terra divisão e fogo. Fogo é juízo. Divisão, meu irmão, que nós estamos no mundo. Não espere que as coisas melhorem. A estrutura já está totalmente corrompida. Daniel capítulo 12, versículo 4 vai dizer que por se multiplicar a ciência, então virá o fim. O fim não vem se a ciência não se multiplicar. E se falarmos de ciência, então vamos dizer que nos últimos 50 anos a ciência evoluiu, mas que em toda a era, desde que o mundo é mundo. Como não se aperceber dessas situações? O Google lança de informação a cada 3 dias aquilo que o mundo antigo não tinha de informação. Tudo que o mundo antigo viveu não se compara ao que o Google coloca em 3 dias de informação. Nós estamos vivendo numa era em que a sociedade ela já está cheia de informações. A Bíblia diz que a terra se encheria do conhecimento do Senhor. E quando eu digo conhecimento do Senhor, não fique achando que eu estou falando só da Bíblia não, porque tudo revela a Deus. Salmo 19, um dia faz revelação a outro dia. Nada é igual com o passado. O passado já foi, ou seja, um dia faz declaração, o outro fala de tempo. O tempo está se aproximando, porque cada dia que passa, o tempo e as décadas que vão se passando, está apontando que as coisas estão se aproximando do fim. O que eu venho pregar para vocês hoje é um alerta. A pregação que eu vou falar para vocês hoje é sobre arrependimento. Entrando ainda no que eu sonhei, para que eu entendesse que aquilo era real, Jesus me mostrou aquela mesma cena, eu falando com a Luciana, estava com dor no braço, sendo que eu estava morto e me via morto.
e vi as pessoas falando acerca do que eu tinha morrido, e a Luciana dizendo assim, pô, ele ficou falando que estava com dor nos braços. Quando chegou aqui na quarta-feira que eu dei o testemunho, a Bárbara, a diaconisa Bárbara, levantou a mão e falou, pastor, na segunda-feira, o dia que eu falei de segunda para terça, eu sonhei que o senhor tinha morrido. Eu ia morrer naquele dia de infarto. Eu dormi e ia morrer de infarto. Eu vi o sonho, eu me vi morto, vi o que aconteceu, e eu sabia que eu ia morrer naquela noite no sonho. Ficou bem claro. Para que eu entendesse, Deus falou comigo assim de uma maneira muito clara. Sabe o que é uma cena sendo rebobinada? E você vendo o teu dia como foi, e você dormindo na cama, e quando você dorme, Deus fala assim, meu, você tinha morrido. Ele me mostrou morto. Eu me vi morto no sonho, vendo as coisas acontecendo à minha volta. Eu falei, Senhor, o que tu queres com isso? Por que o Senhor está me mostrando isso? Meu irmão, nós estamos numa proposta de avivamento, e avivamento precisa mudar as coisas. Avivamento precisa nos preparar. Eu não sei, meu irmão, Jesus pode voltar ainda hoje. Esteja pronto para isso, sabe? Porque tudo, eu já preguei uma vez aqui, não trazendo desesperança a ninguém, já preguei sobre a promessa. Não pense você que Jesus está preso às palavras terrenas que você ouviu, que primeiro você tem que ter uma casa para ele voltar, não, ele vai voltar independente de você ter casa ou não. Aleluia! Não existe nenhuma promessa que esteja superior ou que seja maior do que a promessa da vida eterna. Aleluia! Aí você questiona, aliás, se você não for para o céu, procura um profeta, mas eu creio que você vai para o céu para procurar o profeta que te falou, porque o profeta não é maior do que a própria palavra. Então, meu irmão, fique atento sobre isso. O que eu quero pregar para você nessa noite? Agora você vai entrar no capítulo 13 para entender. Eu quero pregar um episódio que ocorreu. Jesus está finalizando o sermão da sua vida. Quando ele está finalizando, aparece um grupo que se aproxima e diz para Jesus assim, Jesus, Pôncio Pilatos mandou massacrar alguns galileus que foram para Jerusalém sacrificar a Deus. Perceba que Pôncio Pilatos era um tirano. Pôncio Pilatos foi o mesmo que, ao lavar as mãos, deu prosseguimento à crucificação de Cristo. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. A Judéia e a Galileia tinham divergências, porque a Judéia quem controlava era Pôncio Pilatos, e a Galileia quem controlava era Herodes. Sendo que os galileus, eles não aceitavam a maneira como Pôncio Pilatos governava. Então eles eram tidos como rebeldes, ou aqueles que se levantaram contra o governo de Pôncio Pilatos. Imagine vocês que esses homens estão indo para onde? Ao templo. Olha o que o versículo 1 vai dizer. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios. O texto fala dessa mistura porque foi quando eles estavam no templo para oferecer o sacrifício, eles mandaram soldados romanos que os mataram ali, e o seu sangue, ou o sangue daqueles homens, se misturaram com o sangue do sacrifício, que na verdade era a oferta que era queimada, apresentada no altar. Eles morreram ali, para você ver tamanha crueldade que Pilatos havia feito. Aí eles vão perguntar para Jesus a seguinte coisa, que é o que as pessoas têm como senso comum, de achar que quando acontece alguma coisa, escuta o que eu vou dizer, porque eu sonhei com isso aqui, você vai entender o que eu vou abrir para você, porque tem a ver conosco aqui. Tem pessoas que dizem assim, mas aconteceu com fulano porque fulano merece. Mas aconteceu com fulano porque fulano está lá fora. Olha a continuidade. Eu vou até o 5. Respondendo, Jesus disse-lhes: os homens foram até Cristo dizer, aconteceu isso. Aí, no intuito de quê? Vamos ver o que ele vai falar. Versículo 2. Respondendo, Jesus disse-lhes:
cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que os galileus por terem padecido tais coisas? Cristo está dizendo assim, peraí, vocês estão vindo me contar esse relato, porque a ideia é que se tem o quê? Punição, juízo, ou que aqueles homens, por terem ido contra o sistema, eles mereciam aquilo. É o senso comum que naquela época imperava. O que imperava? Se uma coisa acontecer errado, é porque era castigo, porque era punição, porque era uma forma de Deus estar mostrando a reprovação daquele. Mas Jesus vai mostrar uma coisa aqui, meu irmão, que eu quero trazer para você, que vai mudar um pouquinho a tua compreensão. A continuidade vai dizer assim: não, Jesus já fala sobre o episódio, vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Eu estou abrindo para vocês, para que vocês entendam a passagem. Jesus está dizendo assim, espera aí, esquece essa ideia de que essas coisas acontecem só lá fora. Meu Deus! Esqueçam essa ideia, porque aqui Jesus vai falar de duas situações. Uma, o que é apresentada, a morte dos galileus, uma tragédia. A segunda vai ser uma fatalidade. O texto continua dizendo assim, versículo 4. Jesus vai contar o que acontece fora da região da Galileia para dizer, olha, não peguem os galileus como bode expiatório para vocês dizerem aquilo que vocês acreditam. Ele vai falar assim, aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém. Olha que Jesus sai da Galileia por quê? Galileia era uma região pobre, existia divergências. Jerusalém era o centro, Galileia ficava ao norte, Judéia ficava ao sul. Galileia, a região de Nazaré, uma região pobre, onde o próprio Cristo nasceu, e um homem diz assim, por acaso vem coisa boa de lá? Havia os seus conflitos, porque os territórios eram dominados. Cada região tinha alguém que governava. Os Herodes eram os tetrarcas, porque haviam uma quarta parte de regiões dominadas por cada um deles. Então imagina que o Império Romano mandava, as províncias estavam divididas e existiam pessoas que governavam sobre elas. A ideia que Jesus quer tirar é o seguinte, não são só os galileus. Vocês estão dizendo para mim que os galileus mereceram aquele tipo de morte. Eu digo para vocês, e os homens que estavam em Jerusalém? Se vocês consideram que os galileus eram merecedores, eu digo para vocês, e os homens que morreram em Jerusalém, não se sabe se de terremoto, ou se a construção mal feita, o que se sabe é que aquela torre caiu sobre aqueles 18 homens e os matou. Entenda só, o primeiro episódio fala de uma tragédia. O sangue daqueles homens que foram mortos quando foram oferecer os sacrifícios, e Herodes e Pilatos os matou. O segundo episódio fala de fatalidade. O que Jesus quer dizer com essas duas coisas? Que tanto morrendo abruptamente pela mão dos homens, ou morrendo de qualquer fatalidade, isso não exclui nem os que estão lá fora, nem os que estão aqui dentro passar por isso. Sabe por quê? Não importa a maneira como o ser humano vai morrer, o ministério da morte foi entregue a Jesus. Aleluia. E todos vamos ter que morrer. Glória. Se tragicamente, se acidentalmente, pouco importa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o ministério da morte em algum momento vai alcançar todos, porque está nas mãos de Cristo. E todos os homens um dia vão morrer. Então, quando Jesus começa a confabular, Jesus viu a intenção do coração daqueles homens de querer dizer, não, mas os galileus eram dessa maneira. Aí eles queriam saber o que Jesus ia falar como contra-resposta. Aí Jesus sai da região dos galileus e vai para a região de Jerusalém para fazer um comparativo e dizer, vocês estão achando por quê? Todos são judeus. Não é porque um está em Jerusalém e o outro está na Galileia que um é melhor do que o outro, não.
O que eu quero dizer para você nessa noite é o que Deus mandou eu pregar sobre arrependimento, é para que nós tenhamos a atenção e o cuidado, porque estamos achando, porque não acontece nada sobre nós, não cai uma torre na nossa cabeça, não acontece uma desgraça, que está tudo bem. Não está tudo bem. Deus mandou eu pregar isso para dizer sobre arrependimento. As coisas não estão bem. Não adianta pregar uma coisa aqui irreal. Jeremias pregava no seu tempo. O povo dizia assim: paz, paz, paz. Mentira. Ele foi preso porque ele falou: mentira. Essa paz é mentirosa. Essa paz não vem do alto. Eram os profetas de Baal que queriam convencer. E eu termino no último versículo. Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui eu começo a minha pregação. Eu fiz uma analogia de dois eventos, de dois territórios, e de pessoas que acreditavam ser melhores do que as outras. E eu quero trazer essa mensagem para te despertar. Porque se estamos aqui, nós estamos numa caminhada. Jesus termina o sermão da sua vinda e alguém vem até ele para querer entender esses episódios, esses acontecimentos, como se sucederia. Eu vou entrar com você. Primeira coisa que eu quero que você compreenda: a ideia errada sobre a salvação do homem. Qual foi a ideia errada? O conflito entre os galileus e Jesus, falando daqueles que habitavam em Jerusalém, os judeus. Qual a ideia que se tem sobre a salvação do homem? A ideia que se tinha era punição, porque eles se rebelaram, castigo com a imputação de sofrimento e merecimento. Merecimento serve tanto para castigo ou para prêmio. Qual a ideia que eles tinham ao falar com Jesus? Mas os galileus, eles se levantaram, viu lá como eles morreram? E Pôncio Pilatos mandou lá uma equipe lá, os dizimou na hora que eles estavam ofertando, tanto que o seu sangue, o sangue daqueles homens se misturou. O que eu vou aprender com essa passagem? Que a ideia sobre salvação está errada. Você acha que você está salvo porque você está sentado aqui? Você acha que pelo fato de você estar no banco da igreja você está salvo? Não se deixe levar pela ideia errada, achando que as pessoas que sofrem lá fora são mais pecadores do que a gente. Se deixando levar por uma ideia errônea, isso não permite você estar vigiando. Quando essa ideia usurpa a nossa mente, nós achamos que está tudo bem, que vamos ser salvos a qualquer momento. Mentira! Jesus quis dizer: olha, vocês não são melhores que os galileus. Não é porque vocês estão em Jerusalém, em outras palavras, não é porque vocês estão na igreja, que a justiça de vocês vai exceder aos que estão lá fora. Eu aprendo, meu irmão, que tragédia e fatalidade, ela pode acontecer aqui e ela pode acontecer lá. A isenção dessas coisas não é prova nenhuma de que a nossa vida está boa. É muito fácil alguém dizer quando alguém fica doente de que não. Deus está tratando. Não é assim que a gente tem essa ideia de que Deus está tratando? Mas nós nunca temos a ideia de que se as coisas também parecem que não estão acontecendo no mundo físico, da gente estar preocupado se também está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Ninguém é melhor do que ninguém e nem igual. É verdade. Você quer ver um exemplo disso? Causa e efeito? Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 4. Vou explicar além de causa e efeito, que Jesus vai desfazê-lo. Livro de Jó, capítulo 4, versículo 7. Olha o que os amigos de Jó disseram para Jó. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Sabe o que isso aqui quer dizer? Jó, quem sofre são os maus. O que está acontecendo, Jó? Tu não era a vista dos cegos e a muleta dos coxos? Eita, Jesus! O que acontece com as pessoas à volta de quem vê aquelas pessoas sofrendo? É de que alguma coisa está errada.
Mas quando nós fazemos isso, nós não temos a capacidade de fazer uma avaliação em nós. A gente tem uma capacidade de fazer uma avaliação fora. E isso que atrapalha as pessoas. Porque elas fazem uma avaliação crítica rápida do lado de fora. Mas elas não têm a capacidade de fazer uma avaliação crítica do lado de Deus. João capítulo 9. Preste atenção, João capítulo 9. A ideia que os judeus têm é essa. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascessem cegos? Cego. Qual a ideia que se tem? Se nasceu cego é porque pecou. Se aconteceu alguma coisa, se acontece alguma coisa da vida da pessoa, porque ela está toda errada. E por quê? Meu Deus. Precisa de evidência para nós acharmos que as coisas estão boas ou ruins. Nós temos que fazer uma análise sempre da nossa vida e um balanço para saber de como estamos. Não se deixe enganar por uma visão que está fazendo você não ter a percepção de que coisas estão erradas na tua vida, mas você está acreditando porque tem trabalho, porque as coisas estão fluindo, porque materialmente as coisas estão acontecendo. Isso não é garantia de que você vai ser salvo. A bênção material não tem nada a ver. O sol nasce para os justos e para o injusto. O injusto prospera, não quer dizer que ele vai ser salvo. Lá no Salmo 73, Asaf, por um momento, fica meio perturbado, porque ele via lá fora o povo prosperar. Mas Deus permitiu que ele visse. Olha o povo prosperando. Isso não é sinal de vida espiritual. Isso não é sinal de vida com Deus. Vê o fim agora, Asaf. Vê o fim deles. Eles curtiram, eles gozaram, como a parábola do rico e do Lázaro. Mas quando partiram, o rico foi para o Hades, e o que não tinha nada foi para o paraíso. Qual a ideia de causa e efeito? Nós vemos aqui que Jesus vai dizer assim: ei, ninguém pecou, mas foi os pais de Jesus. Acaba com essa ideia. O pecado não tem nada a ver com aquilo que alguém possa ter que evidenciar alguma coisa para dizer que tem pecado. O pecado não precisa de sinais. O pecado, ele está no homem, se o homem permitir. Se o homem não lutar contra o pecado está nele. Porque nós temos a descendência adâmica. Nós hereditariamente herdamos o pecado de Adão. Ele só pode ser controlado em Cristo. Ele só pode ser dominado em Cristo. Porque o pecado, ele se apresenta para nós todos os dias, dentro do nosso corpo e fora dele. Então eu aprendo que a primeira ideia era errada sobre salvação. Jesus quer consertar essa ideia. Perceba que Jesus está terminando a parábola do fim dos tempos. Ele é surpreendido com uma notícia do que Pilatos havia feito, porém ele vai falar assim, para os discípulos e para a multidão que ainda estava ali. Ele vai começar a dizer assim: a salvação não é como vocês aprenderam, porque o conceito de salvação na lei era um. O conceito de salvação que Cristo veio trazer para os homens é outro. O conceito de salvação é viver uma vida com Deus em arrependimento. O conceito não era os dos fariseus, que por terem conhecimento achavam que eram portentores da salvação. Conhecer a Bíblia não salva ninguém. Praticar a Bíblia salva. Há uma separação entre essas duas coisas. Segundo, estamos sempre prontos a julgar, mas tardios no se arrepender. Juízo de valor a respeito de alguém, mas nós não fazemos exame das nossas consciências. Jesus vai dizer assim no versículo 3: vos digo que antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Meu irmão, o ser humano está sempre pronto, sabe para quê? Se acontece alguma coisa, ele diz, ele aponta, ele fala. Meu irmão, se preocupa mais com você, se preocupa mais com a sua vida espiritual. Não viva uma vida de hipocrisia. Por isso Jesus no capítulo 12 começa a falar
aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Só tenha esse cuidado, porque o fermento dos fariseus, ele modifica a maneira como você acha que está vivendo com Deus. O fermento, ele começa a se misturar, e ao se misturar você pensa que está tudo bem. Uma outra coisa é que ele vai dizer, como eu li: se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Preste bem atenção. Se não houver arrependimento, se não houver mudança de mentalidade, se nós não abandonarmos o pecado que estamos vivendo, porque pecado tem nome, pecado é uma palavra, mas ele se configura com atitudes, e tem coisas que nós precisamos deixar, abandonar, repudiar, reconhecer, sentir tristeza. Jesus estava dizendo assim: tanto os galileus como os que morreram tragicamente. Em outras palavras, a questão não é como eles morreram, porque todos irão morrer. A questão é se arrepender nessa vida, porque possa ser que pela tragédia ou pela fatalidade não dê tempo. E aí Jesus pega essas duas coisas para falar sobre arrependimento. Jesus fala de um arrependimento agora. Jesus não fala de uma coisa que eu tenho que esperar para mudar. O arrependimento tem que ser sempre, toda hora, a todo instante. A gente tem que mudar as nossas atitudes. Andar com Deus não pode fazer com que a gente viva as mesmas coisas. Não dá. Aleluia. Se o arrependimento não modifica a sua vida, se você continua dizendo: ah, mas eu sou assim, ah, mas Deus sabe. Posso dizer uma coisa para você? Olha! Você está se enganando, porque Deus não sabe. Meu Deus, aleluia! Porque Ele primeiro já disse como tem que se fazer. Então Ele não precisa saber, Ele não vai querer saber, porque o que está escrito é o que vai valer. Por não acontecer nada, achamos que está tudo bem. Você acha que Deus vai falar com você quando Ele deixar a torre cair na tua cabeça? Você quer ouvir Deus assim? Você quer que alguma tragédia aconteça para ouvir Deus, ou você quer ouvir Deus de uma maneira que você não tenha que passar nem pela tragédia nem pela fatalidade? Meu Deus, aleluia! Meu irmão, Deus mandou dizer isso para a igreja. Deus falou isso comigo no sonho, que algumas coisas que estão acontecendo lá fora, se as pessoas não compreendessem, iriam acontecer também aqui dentro. Aleluia! Perecereis de igual modo, ou a torre de maneira trágica, ou de maneira acidental. Todos são pecadores. Aleluia! Jesus não quer fazer uma analogia pessoal de um grupo ou de outro. O que Jesus quer é arrependimento todo o tempo. Oh, aleluia! Arrependimento para os da Galileia, arrependimento para os de Jerusalém, arrependimento para nós aqui. Arrependimento todo dia. Você só vai chegar a algum lugar se você buscar arrependimento na sua vida. Arrependimento é você deixar de fazer as coisas que você tem hábito a fazer. Meu Deus, aleluia! Ele vai dizer assim: ninguém está salvo. Em outras palavras, ele vai dizer assim: aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém. Em outras palavras, ninguém está salvo porque está em Jerusalém. Entendam. Ele vai falar assim: cuidais que os que foram mortos eram piores dos que estavam em Jerusalém. Você acha que por você estar em Jerusalém você é melhor? Você acha que você está na igreja aqui, a tua vida se difere de lá? Ela só se difere lá de fora quando você vive autenticamente Cristo. Se você não viver isso, não difere em nada. E o perigo que bate lá, bate cá. Aqui, Jesus vai falar lá numa passagem em Mateus, sobre os homens que queriam. Ele vai falar assim: essa casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil.
Isso aqui, meu irmão, não é covil, não. Isso aqui é a casa de Deus. Aleluia. Deus só vê como covil quem não vive, como deveria viver dentro da casa. Aí Deus olha como se estivesse olhando lá para fora, individualmente, porque o corpo é dele. Então no corpo dele ele não pode ver nada que comprometa. Se não for, meu irmão, é uma parte do membro que precisa ser cirurgicamente cortada. Meu Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aquele que estiver em mim vai dar muitos frutos. E esses que dão frutos, o Pai vai limpar a vara para que dê mais. Mas a vara que não dá fruto e está seca, o Pai corta. Escuta o que eu vou dizer para vocês. É Deus, aleluia. Ou nós damos frutos, ou a vara seca. E vara seca, eu poderia até pregar a continuidade dessa passagem que fala sobre a figueira estéril. A esterilidade espiritual na vida das pessoas vai chegar uma hora que não vai servir, não vai prestar para nada. Vai chegar uma hora que vai ser arrancada. Sabe por quê? Deus não poupou aos judeus. Ele os arrancou da zambujeira verdadeira. Pelo fato de eles rejeitarem, eles também perderam a salvação. Não pense você que nós somos melhores que os judeus, não. Se os judeus vão perecer sem salvação, os gentios que não estiverem na videira também perecerão. As pessoas precisam se arrepender. O que acontece lá fora, se eu não me arrepender, vai acontecer aqui dentro. E às vezes Deus tem agido com misericórdia. Porque tem gente orando, porque tem gente que Deus ainda está tendo misericórdia. No sonho que eu tive, eu via muitas pessoas endemoniadas na terra. Meu Deus. Pessoas presas dentro da igreja endemoniadas. Meu Deus. Não confie que pelo fato de você estar na igreja está tudo bem, ou que uma tragédia não aconteça, está tudo bem, que nada esteja acontecendo, está tudo bem. Isso não é a forma de avaliar como eu estou vivendo com Deus. Deixa eu correr por causa do horário. A quinta coisa, eu acho que eu vou parar por aqui, capítulo 13. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes todos de igual maneira, arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Porque temos a ideia do juízo terreno, mas também não temos a ideia do juízo eterno? Porque aqueles homens estavam tendo uma ideia de juízo terreno, de que uns mereciam, de que outros não mereciam, e por que o ser humano não tem a ideia do juízo eterno? Porque a gente não se prende à ideia do juízo eterno? Porque a ideia do juízo eterno traz em nós temor. A ideia do juízo terreno, ele é um juízo que a gente faz de valor. Mas a ideia do juízo eterno, ele não tem a ver com o valor, ele tem a ver com aquilo que eu acredito. Então, meu irmão, eu quero encerrar para você dizendo o seguinte: o que está em jogo não é como vai se morrer. Porque Jesus mostrou as duas formas que as pessoas morrem, e morreu Galileu, morreu judeu, morre gente também aí de tragédias. O problema não é como se morre, o problema é para onde se vai. Aleluia, é verdade. O problema não é morrer. Jesus vai falar assim: se não se arrepender de igual modo, perecereis. Aqueles homens pereceram. Meu irmão, o que eu vim pregar para você hoje, nessa noite, é arrependimento. Deus mandou eu pregar isso para a igreja. Eu sonhei com essa passagem. E olha que para pregar sobre arrependimento dela é um pouquinho complexo, mas Deus me trouxe à luz aquilo que eu deveria falar. Porque não se apegue à condição de você estar na igreja, ou de que nada está acontecendo de mal, que esteja tudo bem. Isso é uma falsa concepção de que Deus está na minha vida. O diabo tende sempre a colocar no homem essa convicção de que está tudo bem. Mas quando alguma coisa de ruim acontece, temos sempre a tendência a atribuir a pessoas, a situações. Põe-se de pé.
São 9 horas, eu vou parar por aqui. A minha explanação e a reflexão que eu trago a vocês nessa noite, avaliem bem, avalie a sua vida hoje, porque Jesus deixou bem claro. Quando os homens acharam que iam surpreendê-lo pela notícia do que Pôncio Pilatos fez, Jesus falou assim: vamos sair um pouco da Galileia, vamos para Jerusalém ver se está acontecendo a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem crente que morre tragicamente, tem pessoas que morrem e a gente ouve uma opção de coisa. A questão dos juízos de valor não interessa a mim. Cada um vai prestar conta a Deus dessa vida aqui. Se enquanto estiver, quando Jesus voltar aqui, vai prestar conta. Se morrer antes de Jesus voltar, vai prestar conta também. O que eu não posso deixar de falar para você é para você fazer essa avaliação crítica. Seja crítico com você, não seja crítico com os outros. Seja mais crítico da tua vida. Meu irmão, não aceite a maneira como você está vendo. Não é o fato de não estar acontecendo coisa ruim que esteja tudo bom. Não se conforme com as coisas desse mundo. Paulo vai falar assim: não vos conformeis com este mundo. Busca todo dia transformar a tua mentalidade. Abre a tua cabeça para as coisas de Deus. Meu irmão, nunca tenha que fazer alguma coisa porque alguma coisa de ruim aconteceu. Deus está mandando dizer isso para você porque eu sonho ouvia isso. Aleluia! O tempo do fim, o tempo do avivamento, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se escandalize não. Vai ter muita gente dentro da igreja que vai padecer. Vai ter muita gente na igreja que também vai passar as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque o tempo do avivamento vai ser um tempo que a sujeira, que tudo que estava guardado debaixo do tapete vai ser balançado, sacudido. Tudo aquilo que é sujo vai voar, vai sair. Os que são sinceros na fé vão se manifestar. Quem estava sujo vai se lamear, vai se sujar. A boca vai voltar à lama e o cão ao seu próprio vômito. Estamos num tempo que Deus está nos despertando. Ande com Deus, queira a Deus, busque a Deus. Fique como servo atrás da porta. Espiritualmente, meu irmão, fique atrás da porta, esperando, porque se Ele vier, você não vai ser pego de surpresa. Fica atrás da porta, fica orando, fica clamando. Porque quem ficar, meu irmão, vai perder a salvação, vai perder a vida eterna. Não vai adiantar nada você ter construído uma vida boa, ter tido filhos e netos, ter construído uma carreira, ter tido uma vida boa e partir dessa vida para o inferno. Não vai adiantar nada. Deus quer despertar essa igreja. Avivamento é despertamento. Quanto mais a igreja ficar despertada, quanto mais a igreja ficar avivada, mais a igreja vai viver intensamente o avivamento. É um tempo de despertamento que Deus está nos chamando. E eu te convido nessa noite, meu irmão, mergulhe nas águas vivas. Seja cheio da presença de Deus. Cada culto faça do culto que você está uma forma de você sair mais cheio. Cada culto você vai sair mais cheio. Cada culto você vai sair diferente. Você não vai sair do culto e daqui a um pouco vai ficar lá, meu irmão. Minha semana foi assim, a tua semana tem que ser melhor. Cada semana que você estiver tem que ser melhor. Lavaxou e calavaxandaraça. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus te chama nessa noite, meu irmão. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, em Cristo alumiará. Desperta quanto às coisas dessa vida, deste mundo. Não fique desapercebido, porque Jesus já está às portas. E quando a trombeta soar, se os teus ouvidos não ouvi-la, é porque você vai ficar. Só vai soar para aqueles que Ele chamar. E vai ser rápido. Suou no ouvido, puf, vai arrebatar. O sinal para quem é salvo, na hora de ficar aquele somzinho lá no fundo da tua cabeça. A salvação é para você, é individual, não depende de ninguém. Ele vai vir para você. É para você que Ele vai vir. Jesus muda a consciência daquele
você querer viver, é você vigiar, é você se santificar, é você se separar do mundo, é você estar vivendo para Deus. Bem-aventurado é aquele que Deus, quando vier encontrar dessa maneira. Bem-aventurado é aquele que estiver vigiando. Porque a Bíblia diz que se o homem estivesse aguardando, jamais o ladrão entraria na sua casa, mas ele vai vir no momento em que as pessoas não esperarão como um ladrão numa noite. Esteja atrás da porta. Aguarde o teu Senhor. Você espera o teu filho chegar na rua, né? Não dorme. Fica lá na porta. Aí demora, fica orando, aí fica esperando. Quer entender o que eu vou dizer? Seja assim com Deus mais 24 horas. Fica aguardando, porque é parecido, mas a tua aguarda e a tua intensidade é maior com o seu filho. Oh, meu Deus, aleluia! E busque para que o seu filho também possa estar nessa barca da salvação. Aleluia! Amém? Meus irmãos, esteja firme, esteja constante, vigilante, olhe para si, faça analogias olhando mais para si. Você vai ver que tu vai crescer muito quando você começar a olhar mais para si, ser mais crítico, querer ser melhor, querer viver uma vida melhor com Deus. O que Jesus quebra o conceito? Vocês estão vendo, olhando muito para fora. Porque vocês aprenderam sobre merecimento, castigo, salvação, está tudo errado. Olhem para dentro. Se vocês olharem para dentro, a salvação vai estar sempre ali. O Espírito Santo está em nós, olha para dentro. A salvação está aí, olha sempre para dentro. O Espírito está sempre dentro, falando de nós, falando em nós. Olha para dentro. Não olhe para fora. Não procure ver, não procure enxergar nada na vida de ninguém. Amém? Estamos encerrando. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abundante, maravilhosa no Senhor.